Olá, bom dia! Primeiro domingo do mês de abril e que esse mês chegue com muita saúde e prosperidade e fé para todos nós, né? E agora vamos com as melhores notícias do agro e também da agricultura familiar. O programa Agro Pantanal começa agora. Vamos aos destaques. Polêmica, a Câmara dos Deputados vai ter que analisar projeto de lei que pode permitir a venda de terras brasileiras a estrangeiros. O Senado já aprovou. O ponto que os produtores questionam é a possibilidade de fundos soberanos poderem comprar áreas, que são fundos de empresas estatais, né? Então, não é da concordância do setor. Bom para a agricultura familiar e para o agronegócio, que Banco da Amazônia vai destinar 520 milhões de reais para fomentar a economia de Mato Grosso. Uma série de providências, uma série de alternativas para promover o crescimento das economias, dos setores, das pessoas, das micros, pequenas e grandes empresas. Injeção de ânimo para a pecuária. Mato Grosso tem áreas livres de aftosa sem vacinação. Um anúncio que o Estado faz para o mundo inteiro, e agora com reconhecimento sendo feito pela OIE, de que as condições sanitárias do nosso rebanho está compatível com o que melhor qualidade se exige do rebanho. E no quadro Papo com Café, uma entrevista especial com o professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, Rubem Mauro. Vamos falar sobre as baías de Chacororé e Ciá Mariana. E aquela receita imperdível para você fazer aí na sua casa ou na fazenda. Começamos a edição de hoje falando sobre uma polêmica que divide o agronegócio brasileiro. É que no ano passado foi aprovado no Senado um projeto que permite a venda, o arrendamento, ou seja, a posse de terras brasileiras por estrangeiros. Agora a matéria vai seguir para a Câmara Federal. Os deputados vão ter que decidir se vai ser permitido ou não, mas o projeto pode retornar novamente ao Senado. Enquanto isso, entidades ligadas ao agronegócio contestam a medida. Vamos entender melhor essa situação na reportagem de Ieda Magossi. No final do ano passado, o projeto de lei 2963 de 2019, que regula a compra e posse de terras por estrangeiros no Brasil, foi aprovado pelo Senado Federal. Agora a Câmara dos Deputados analisa a proposta. Este projeto permite a compra de terras rurais, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O projeto também limita esta aquisição em até 25% do território do município. Ainda segundo a proposta, as áreas rurais deverão cumprir sua função social. O debate sobre este projeto de lei foi discutido por diversos setores do agronegócio de Mato Grosso. A Associação dos Produtores de Soja e Milho realizou uma enquete para saber a opinião dos associados. Participaram 6.610 produtores e a maioria, 95% deles, se posicionaram contra a aplicação desta lei. Bom, a ProSoja consultou seus produtores, nós somos mais de 7.200 produtores e a conclusão que se chegou é que precisa ser melhor discutida, melhor entendida. Ela veio muito incipiente, sem o entendimento da base. Alguns pontos precisam ser compreendidos para poder ter um posicionamento mais concreto em relação a isso. A princípio, a posição é de contrariedade, baseado nesse entendimento. Um ponto que os produtores questionam é a possibilidade de fundos soberanos poderem comprar áreas, que são fundos de empresas estatais, né? Então, não é da concordância do setor, como outros pontos. Então, na opinião do setor, e a ProSoja porta-voz disso, precisa ser freada nesse momento, melhor discutida e melhor entendida. Em relação à aquisição brasileira, que pode autorizar a aquisição ou posse de terras por fundos soberanos, considerando que essas operações passem pela aprovação do Conselho de Defesa Nacional, os produtores rurais continuam com o mesmo posicionamento contrário. Toda legislação que sobe, ela tem que passar pelo menos para consulta das pessoas impactadas, no caso, os proprietários de terra, os produtores rurais. Uma das questões que foi colocada é isso, fundos soberanos poder comprar terra. Qual que é o intuito disso?
um país, um governo pode vir e comprar 25% de um município, entendeu? O questionamento, isso não ocorre em outros lugares, né? Então, o entendimento precisa mudar. Como eu disse aqui, isso não interfere na precificação de áreas, não interfere no mercado, mas sim na conjuntura, na legislação e no próprio direito de propriedade. A Associação dos Criadores de Mato Grosso considera preocupante caso o projeto de lei seja sancionado. Segundo a Acrimate, existe o risco de perdas econômicas em alguns municípios, se houver a venda de terras. Então, nós temos condições perfeitas de atender a maioria dos mercados, desde que haja preços atrativos, o mercado comprador, para que a gente possa, sim, encaminhar os nossos produtos. O ideal seria que nós mandássemos, ao invés de soja, mandássemos já o farelo, que ao invés de carne, de repente, já mandar os pratos prontos. Mas nós temos condições de atender aquilo que o mercado quer comprar. Nós temos mercado para boi em pé, nós temos mercados para soja, para farelo de soja, para óleo, temos para carne, para produtos prontos. Então, não há necessidade de abrir mão das nossas terras para que estrangeiros possam investir. Se isso de fato acontecer, que ele seja feito da forma mais transparente possível, para que você não tenha perdas em municípios onde você tenha grande parte do município sendo feito esse tipo de comercialização, para que a gente é a favor do livre mercado, mas a gente quer que tudo seja feito com muita transparência e, o mais importante, dentro das leis brasileiras, tanto ambientais quanto trabalhistas. Agora as entidades estão de fato se posicionando, nós ouvimos aí a Acrimate, também a AproSoja, duas entidades importantes aqui que representam, né, a soja e também a pecuária em Mato Grosso, e não tem posição favorável não a esse projeto de lei que pode permitir a venda de terras brasileiras para estrangeiros. Se a gente prestar atenção direitinho no que, por exemplo, o presidente da AproSoja e também da Acrimate disseram, né, que praticamente todos os produtores são contra. Vamos rever um pouquinho da fala dele para a gente ver de que forma, né, esse posicionamento é bem efetivo? Bom, a AproSoja consultou seus produtores, nós somos mais de 7.200 produtores, e a conclusão que se chegou é que precisa ser melhor discutida, melhor entendida. Ela veio muito incipiente, sem o entendimento da base. Alguns pontos precisam ser compreendidos para poder ter um posicionamento mais concreto em relação a isso. A princípio, a posição é de contrariedade, baseado nesse entendimento. Um ponto que os produtores questionam é a possibilidade de fundos soberanos poderem comprar áreas, que são fundos de empresas estatais, né? Então, não é da concordância do setor, como outros pontos. Então, na opinião do setor, e a AproSoja porta-voz disso, precisa ser freada nesse momento, melhor discutida e melhor entendida. Toda legislação que sobe, ela tem que passar pelo menos para consulta das pessoas impactadas, no caso, os proprietários de terras, os produtores rurais. Uma das questões que foi colocada é isso, fundos soberanos poder comprar terra. Qual que é o intuito disso? Um país, um governo pode vir e comprar 25% de um município, entendeu? O questionamento, isso não ocorre em outros lugares, né? Então, o entendimento precisa mudar. Como eu disse aqui, isso não interfere na precificação de áreas, não interfere no mercado, mas sim na conjuntura, na legislação e no próprio direito de propriedade. Ficou bem claro o posicionamento. E sabe quem também é contra a venda de terras brasileiras a estrangeiros? O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, houve até uma certa divergência entre ele e a ministra Tereza Cristina. Ele disse que a ministra com certeza não teria aí um parecer favorável em relação a esse projeto de lei, mas não foi bem assim que aconteceu, tá? O presidente chegou até a fazer uma declaração de que o Brasil é nosso e de que a soberania do país não pode aí ficar em risco, não pode ir para as mãos de estrangeiros, ou seja, ele é totalmente contra. Recentemente ele teve até no estado da Bahia, onde conseguiu bastante apoio do setor de lá, da agricultura e do agronegócio, como praticamente todos também tendo uma posição contrária à aprovação desse projeto, que ficou aí por mais de 11 anos parado no Senado. Eu até falei com o senador Wellington Fagundes
E através de nota, a assessoria até encaminhou que era apenas para trazer à tona novamente esse assunto, já que o projeto estava parado, não podia continuar parado no Senado, mas com a aprovação desse projeto lá, abre-se novamente espaço para que todas as entidades e os produtores rurais possam novamente se expor em relação a isso. A ministra Tereza Cristina tem uma visão um pouquinho diferente. Ela chegou a dizer que poderia trazer aí uma injeção econômica muito grande para o Brasil, em mais de 550 bilhões de reais. É isso aí, capital estrangeiro no Brasil. Ela tem uma avaliação diferente. Mas vamos ver então como será que fica a posição da Câmara dos Deputados, já que o projeto saiu do Senado, vai para a Câmara, né? A gente vai acompanhar agora a posição do deputado federal Neri Geller. Olá, meus amigos mato-grossenses, estamos aqui discutindo temas importantes e principalmente relacionado com um projeto de lei que tramita aqui no Congresso Nacional sobre a venda de terras para estrangeiro. A minha posição ela é bem clara, eu sou hoje relator de uma das matérias mais importantes que tramita aqui no Congresso Nacional, que é a lei do licenciamento ambiental. Nós temos muitas matérias para votar antes dessa questão da venda de terras para estrangeiros. Particularmente, sou contra porque acho que é uma matéria que ainda não está madura o suficiente para ser votada aqui no Congresso Nacional. Nós vamos centrar força em votar o licenciamento ambiental, porque ele vai destravar mais de 130 bilhões de reais de investimento para ajudar na retomada da economia do Brasil, vai dar condições para levar infraestrutura pelos rincões do país, como por exemplo a 242, que está emperrado porque ela passa numa área de abrangência de reserva indígena, e tudo isso nós queremos solucionar na votação desse licenciamento. Então, antes de votarmos qualquer matéria com relação à venda de terras, nós queremos votar primeiro a matéria do licenciamento ambiental, que é muito importante para Mato Grosso e para o Brasil. Bom, a gente viu aí o parecer, né, a opinião do deputado federal Neri Geller, que compõe também a bancada ruralista. A gente também pediu a opinião do deputado Nelson Barbudo, que também integra a bancada, mas o parlamentar preferiu não se manifestar nesse momento. Ele disse que precisa de mais tempo ainda para amadurecer o conhecimento dele em relação a esse projeto de lei já aprovado pelo Senado. Agora, num contexto geral, o que muitas empresas ligadas ao agronegócio e também muitos produtores alegam é o fato de que existem regras, sim, em relação a esse projeto, como, por exemplo, não poderia se vender mais do que 25% de uma área, ou seja, se 10 municípios, por exemplo, de Mato Grosso, né, tivessem suas terras vendidas, aí 25% de 10 municípios, a representatividade disso é muito grande. Seriam mais de 56 quilômetros quadrados de terras de Mato Grosso, apenas de 10 municípios, que estariam sendo vendidas para grandes empresas multinacionais, para o mercado estrangeiro. Aí entra uma pergunta do agro. Será que esses países que iriam comprar terras aqui continuariam importando os nossos produtos? Será? Porque se um país compra uma terra aqui imensa em Mato Grosso, não vai começar a produzir soja, por exemplo, ou quem sabe investir em pecuária? E aí, como é que ficaria a exportação do produto que até então é 100% nacional? Trariam aí prejuízos financeiros mais do que benefícios? Fica aí, né? A grande pergunta é a grande dúvida do agro. Em contrapartida, né, a própria ministra Tereza Cristina, que vê com bons olhos esse projeto, já tem uma outra visão. Acha que vai trazer um grande capital para o Brasil e que o Brasil também, que é o celeiro do mundo, ganharia muito em novos investimentos como robótica voltada para o agronegócio, para a agricultura. Pois bem, por enquanto ainda não existe nenhuma definição. Como eu já disse aqui, né, o projeto passou pelo Senado, vai agora para a Câmara, pode voltar ao Senado se tiver muitas modificações, mas durante esse período aí, todas as entidades ligadas ao agronegócio devem e podem se manifestar.
E continue conosco, porque daqui a pouquinho tem mais notícia que você vai querer ouvir, hein? Banco da Amazônia pode investir 520 milhões de reais em Mato Grosso. Olá, voltamos com o programa Agropantanal, o melhor programa aí no seu domingão em casa, mantendo o distanciamento social. E temos uma boa notícia agora, viu? Bom para o agro, melhor ainda para a economia de Mato Grosso. É que o Banco da Amazônia pode liberar 520 milhões de reais apenas para investimentos aqui mesmo no estado. Para tanto, um protocolo de intenção já foi firmado entre o banco e o governo de Mato Grosso. O governador Mauro Mendes e os secretários de Fazenda, Rogério Galo, de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, e da Casa Civil, Mauro Carvalho, se reuniram por videoconferência com a diretoria do BASA, o Banco da Amazônia. Na ocasião, um protocolo de intenções foi firmado junto à instituição financeira. Esse crédito será importante para diversas áreas, diversos segmentos que poderão alcançá-lo. O governo vai se empenhar muito para que, nos próximos meses, naquilo que alguns já chamam de pós-pandemia, benza a Deus que o mais rapidamente possível nós possamos superar este momento difícil que o Brasil, que o mundo, mas especialmente o nosso Brasil vive na superação desta pandemia e haveremos de superá-la. E aí o pós-Covid a gente terá que ter uma série de providências, uma série de alternativas para promover o crescimento das economias, dos setores, das pessoas, das micros, pequenas e grandes empresas. Esse crédito chegará em excelente hora, porque ele vai ajudar a muitos em Mato Grosso e principalmente na geração de emprego. O estímulo aos sistemas agroflorestais, lavoura, pecuária e floresta, apoio a projetos ecologicamente inovadores. A gente está com uma parceria com o BID, para que agora em 2022 a gente tenha recursos do Fundo do Clima para financiamento de energia solar para produtores rurais, né? Então, para 2022 a gente está negociando com o BID esse recurso que logicamente vai para o Mato Grosso e para o Maranhão. Com o aporte financeiro, várias linhas de crédito serão disponibilizadas à população para fomentar o empreendedorismo e a economia do estado. Em linhas de financiamento que vão agregar aquelas que já existem e vão poder propiciar um juros mais barato, uma linha de crédito melhor para todos aqueles empreendedores e investidores que quiserem vir ou que já estejam em Mato Grosso. 520 milhões aplicados, sobretudo na área de desenvolvimento econômico para as micro e pequenas empresas, agroindústria, um recurso fundamental, inclusive, para a agricultura familiar, para o desenvolvimento da agricultura familiar, que nós temos aqui em Mato Grosso quase 400 mil famílias da agricultura familiar, 400 mil pessoas na agricultura familiar. Então, um recurso que vem em boa hora, que vai ser desenvolvido e certamente concedido de acordo com as diretrizes do estado de Mato Grosso. E vamos de pecuária agora, que tem uma demanda aí muito antiga do setor, viu? Praticamente atravessa aí mais de 4 décadas. E, enfim, Mato Grosso tem áreas que estão livres de febre aftosa, isso sem vacinação. Os desdobramentos desta grande conquista para a pecuária pode trazer inúmeros benefícios comerciais dentro e fora do país. Está todo mundo celebrando. O estado de Mato Grosso recebeu parecer favorável da OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, para ampliar zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Essas zonas compreendem territórios dos municípios de Rondolândia, Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína. Há quase 3 décadas, o estado de Mato Grosso está livre de febre aftosa. Essa importante informação do reconhecimento da OIE foi anunciada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que ressaltou vários pontos positivos com o parecer, que possibilitará ao Brasil, inclusive, ampliar mercados. Além de Mato Grosso, o reconhecimento se estendeu também aos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas. Acabei de ter uma reunião, uma videoconferência com os governadores do Amazonas, do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, para uma boa notícia que nos chega da OIE. O comitê científico se reuniu
e aprovou esses estados para a retirada da vacinação de aftosa. É o penúltimo passo para que tenhamos esse certificado internacional para esses estados. A reunião final será em maio, em Paris, na OIE, será virtual esse ano, por causa da pandemia, e nós esperamos sinceramente que esse resultado tão bom, tão positivo, essa boa notícia, possa ser certificada, chancelada em maio de 2021. Para o diretor técnico do Instituto de Defesa Agropecuária, o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal é resultado de um intenso trabalho feito em parceria entre governo e setor privado, que deu certo. Um grande passo da pecuária mato-grossense e um grande passo da defesa agropecuária do estado de Mato Grosso. Então, são atividades que andam sempre lado a lado. A pecuária no estado só vai avançar se a defesa agropecuária avançar em conjunto. O estado, recebendo parte dele, de alguns municípios, como área livre, sendo reconhecido como área livre sem vacinação para a febre aftosa, é o que nós chamamos de estar no top, no topo da condição sanitária relacionada às doenças dos animais. É um anúncio que o estado faz para o mundo inteiro, e agora com reconhecimento sendo feito pela OIE, de que as condições sanitárias do nosso rebanho está compatível com o que melhor qualidade se exige do rebanho. Para o pecuarista e presidente do FESA da FAMATO, Antônio Carlos Carvalho, o reconhecimento de Mato Grosso impulsionará a exportação da proteína animal. Isso é muito significativo, principalmente com o advento da pandemia, né? Os países constataram que não tinham estoque estratégico de alimento, não só a carne, mas toda a alimentação. Então isso está contribuindo muito para que a gente possa exportar. E você tendo uma área livre de aftosa sem vacinação, nós conseguimos agregar naqueles mercados que é muito exigente na questão da aftosa. Então, Mato Grosso, parte dele já vai poder, inclusive, produzir alimento para esses países. Bom, parabéns aí, né, para toda a cadeia produtiva, para a pecuária de Mato Grosso. De fato, é uma luta muito antiga dos pecuaristas, das entidades que representam a pecuária, tornar Mato Grosso como um todo, né, livre da febre aftosa, isso sem vacinação. Aos poucos isso vai acontecendo, tem outras regiões do país também que já são consideradas livres da aftosa. E quem sabe, de fato, né, a grande oportunidade para que esse setor novamente tenha uma grande explosão econômica, atravesse agora muitas fronteiras. Mas olha só, mudando um pouquinho de assunto, eu tenho um recadinho para você, viu? A gente tem recebido aqui no Agro Pantanal inúmeras mensagens, né? Semana passada, por exemplo, a gente não divulgou aqui a agenda de cursos, de capacitação e de palestras. Eu sei que você aí, produtor rural, homem e mulher do campo, que gosta de trabalhar, gosta de estudar, nesse momento está sem essa opção, né? Mas olha só, o Agro Pantanal com certeza deve voltar com a agenda de eventos, trazendo aí as informações dos cursos, mas nesse momento é que eles estão suspensos temporariamente. E o problema a gente já sabe, né? É a pandemia. Isso é para trazer mais segurança para você, homem e mulher do campo, para não se contaminar. Mas já combinamos aqui com o Senar, com o Sistema FAMATO, assim que as palestras forem novamente liberadas, nós aqui em primeira mão vamos passar todas as informações para você. E agora a gente vai para aquele giro de notícias com muita informação. O preço do algodão pode subir, isso por conta da vacinação para combater o coronavírus. Isso por conta do desequilíbrio que pode acontecer entre as exportações e a demanda no mercado interno. E as exportações de algodão seguem batendo recordes. De acordo com o Ministério da Economia, a média diária de exportação cresceu de 14 mil toneladas para 16 mil. O preço de venda para o mercado externo passou da média diária de receita com algodão de 22 milhões de dólares em janeiro de 2020 para mais de 25 milhões de dólares no mesmo período em 2021. O Brasil é o quarto maior produtor e deve colher mais de 2,5 milhões de toneladas de algodão em pluma, 9% a menos do que no ano passado. As áreas plantadas diminuíram,
Isso é um reflexo da baixa na procura pela indústria têxtil em queda na pandemia. Mas já no mercado interno pode aumentar a demanda de algodão. Isso para suprir a vacinação, pois a seringa é um item fundamental para a área médica durante a aplicação das doses da vacina, assim como também é o algodão. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a perspectiva para a safra 2020-2021 é positiva para a soja, no aspecto de produção e área cultivada. Algumas indústrias de esmagamento que atuam em Mato Grosso apontaram aumento na expectativa de suas atividades, resultando na projeção de mais de 10 milhões de toneladas processadas. Para a exportação em 2021, o adiantamento da comercialização é de 60% até o final de setembro, ante a 36% da última safra, o que pode refletir em escoamentos recordes, podendo chegar a 22 milhões de toneladas, o que representa 1,53% acima da safra passada. E agora a gente tem aquele quadro que você gosta e espera aí com bastante expectativa, viu? É o Mito ou Verdade. É que vem ajudando você a entender um pouquinho mais sobre os mitos e as verdades dos alimentos. Muitas vezes a gente tem bastante confusão, né? E esse quadro aqui ajuda você a entender direitinho. Então vamos lá, vamos ver qual que é a pergunta de hoje. Mito ou verdade, a tapioca é mais saudável que o pão integral? Olha só, a tapioca vem se tornando aí um alimento queridinho de quem faz a dieta. Mas essa resposta a gente vai ver depois do comercial. Olá, que bom que você voltou aqui conosco no Agro Pantanal, porque agora a gente vai falar de um dos biomas mais raros do mundo, o nosso Pantanal. A gente sempre fala sobre este bioma, né? É porque, de fato, ele precisa ser mostrado, tanto os problemas quanto os avanços que acontecem na região pantaneira. Recentemente, a gente viu aqui, infelizmente, né, as baías Cia Mariana e também Chacororé chorarem, ou melhor, né, praticamente secarem aí as suas águas por conta de obras que foram realizadas e acabaram interferindo diretamente nessas duas baías. Este é o nosso assunto no nosso quadro Papo com Café. E a nossa entrevista no Papo com Café vai ser um pouquinho diferente hoje. Nós vamos conversar via Skype. Por conta da pandemia, nós estamos aqui priorizando algumas entrevistas de forma virtual para que todo mundo tenha mais segurança neste momento. E o nosso convidado especial é o professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, Rubem Mauro, um grande conhecedor deste bioma. Professor, recentemente o senhor mostrou uma situação lamentável nas baías de Cia Mariana e Chacororé. Até os pantaneiros estavam ali naquele momento com pedras na mão, rochas, né, para tentar salvar a baía. O senhor foi um dos primeiros pantaneiros a fazer essa denúncia. Algum tempo depois, qual é a situação hoje das duas baías? Bom, mais precisamente a Baía de Chacororé. Mas primeiramente, Luciana, eu quero agradecer a vocês do canal Pantanal, da TV Pantanal, por essa oportunidade de eu poder transmitir aquilo que nos meus anos de vivência na região e minha formação como engenheiro, com especialidade em hidráulica e saneamento, conhecendo a dinâmica hídrica do Pantanal, eu poder contribuir com isso. Vários motivos levaram a que isso acontecesse. Mas ele se agravou por uma situação climática. Nós estamos em um período de muita seca, que não é nada de anormal, já aconteceram em vários e vários anos para trás. Por exemplo, em 1908, o Rio Paraguai esteve na cota de 30 centímetros, quando a média era de 1,50 m. Na década de 60, de 63 até 73, o Rio Cuiabá teve uma das maiores secas, sendo que em 1964
passou por Cuiabá apenas uma vazão de 43 metros cúbicos por segundo. Essa seca demorou 10 anos. E nós estamos de novo num período seco. O INPE mostra que na região centro-oeste, nós estamos há 11 anos com chuvas abaixo da média, que é de aproximadamente quase 1.600. Aqui, na região nossa, por exemplo, o INEMET, que é a estação climatológica que fica ali no Ministério da Agricultura, em Várzea Grande, mostra que em 2019 a precipitação foi de apenas 1.018 milímetros, quando a nossa média é de 1.350. Em 2020, ou seja, ano passado, isso foi apenas de 970 milímetros aproximadamente, com um agravante que de meados de julho a novembro, nós passamos mais de 120 dias sem cair uma gota de chuva. Então, aliado a esta seca extrema, aliado ao que os predadores fizeram, que retiraram as pedras que seguravam esta água, houve esse desastre. Mas esse desastre é um desastre que eu já vinha denunciando há muito tempo, porque o que fizeram com todos os curichos que drenavam para a Bahia é um crime que tem mais de 20 anos, e há 20 anos que eu estou denunciando isso. Ficou perceptível o fato das questões climáticas, que sempre vão existir, mas não é só uma questão climática. Crimes ambientais foram cometidos lá, inclusive existem até apontamentos do próprio Ministério Público. O senhor esteve lá na localidade, inclusive até com a própria secretária de Meio Ambiente. Eu queria que nesse momento o senhor pudesse estar relatando para a gente quais foram os crimes ambientais identificados, através da sua própria ótica. Bom, os crimes ambientais. O primeiro deles é o seguinte: a Baía de Chacororé era uma baía que, quando chegava no extremo da seca, ela já não tinha mais nenhuma ligação com o Rio Cuiabá e nenhuma ligação com a Baía de Cia Mariana. A partir de 1990, com a novela Pantanal, uma pessoa chamada Neves, que era até funcionária do Estado, que era casado com uma alemã, que era da questão ambiental, compraram uma propriedade e fizeram um hotel na Baía de Cia Mariana. E para se comunicar com a Baía de Chacororé, ele abriu um caminho na vegetação. A partir daí, com a passagem de barcos, esse leito foi se aprofundando e a Baía de Chacororé passou a secar. Por isso que foi feita a barragem. Mas, comitantemente a isto, em toda a margem esquerda do Rio Cuiabá, da cidade de Barão de Melgaço até mais ou menos em frente à Fazenda Flechas, todos os curichos foram fechados. E a comunidade também construiu diques marginais artificiais que impediam a água de passar, de entrar para dentro de suas propriedades. Certo? Então, isso foi se agravando, e o que aconteceu? Apenas um canal, apenas o curicho chamado Mané Alizac, que era um curicho pequeno, bem estreito, que se atravessava com pinguela, começou a contribuir com toda a vazão para a Baía de Chacororé, levando todo o lixo que saía das cidades amontantes e chegando na Baía de Chacororé, inclusive fazendo um aterramento que tem hoje mais de 10 hectares aterrado por esse material que chega à Bahia. Professor, de acordo aí com o seu entendimento ambiental, olha só, o Ministério Público de Mato Grosso, ele até ajuizou uma ação civil pública contra o Estado. Isso aconteceu no início desta semana agora, né? Sendo assim, então, o MP postulou até que seja determinado ao Estado que
que cumpra a obrigação assinalada nos tratados internacionais e dispositivos legais em defesa do meio ambiente. Ou seja, de tudo que o senhor está vendo aí no local, o senhor que percorre aí o Pantanal, não foram feitas as questões necessárias aí, essas intervenções para poder corrigir esses crimes? Não, ninguém olhou por lá. E não é que ninguém sabia, todo mundo sabia. Claro que o Estado tem culpa sobre tudo isso, principalmente a SEMA, que é um órgão fiscalizador. Mas eu tive uma reunião, logo após aquele artigo que eu escrevi, nós tivemos uma reunião presencial lá na SEMA e, além de estar presente a secretária, a Maureen, estava presente o secretário da CINFRA, o Dr. Marcelo Oliveira. E ele foi muito enfático em falar uma coisa. Tudo que vocês determinarem que precisa ser feito para que volte à normalidade nessa região, eu farei, desde que haja, por parte do Ministério Público, uma aceitação e uma determinação para que eu faça. Portanto, eu acho que não era a hora do Ministério Público fazer isso daí. Eu fico até receoso que esta situação, que eu achava que já ia se resolver, até porque as ações foram divididas em ações emergenciais, ações de médio e de longo prazo. As emergenciais, a CINFRA já mandou máquinas para lá, em uma semana foi feito tudo aquilo que foi determinado na emergencial. Eu acho que não precisava agora disso daí, certo? Eu acho que foi eu acho que o Ministério Público está sendo muito policialesco. Professor, não é defendendo o Ministério Público, mas será que o MP entendeu que algum termo de ajustamento de conduta, que foi assinado com certeza nessa época, agora, logo após a sua denúncia, já teria sido feito algum descumprimento ou não? Não deu tempo para isso, então? Não, o termo de ajustamento de conduta foi feito lá em 2011. E esse TAC estava lá no Ministério Público. O Ministério Público já podia também ter acionado isso há muito tempo. Só agora, após essa minha denúncia, aquela matéria que eu fiz, que todo mundo acordou para isso. Portanto, eu acho que a culpa não é só do Estado. O Ministério Público teve também com isso na mão desde 2011 e estava dentro de uma gaveta. Ou seja, muitos anos aí ficou parado, teve uma grande omissão, acabou piorando todos os problemas ambientais no Pantanal e agora quer uma solução em um tempo que ainda não pôde ser hábil, seria isso? Pressionando o governo de Mato Grosso, a Secretaria de Meio Ambiente? A Secretaria de Meio Ambiente seria, no caso, a culpada, certo? Junto com o Ministério Público, porque engavetou o TAC. Agora, a CINFRA, ela foi lá fazer tudo o que precisava fazer. Ela foi clara na reunião que nós tivemos. Ela disse: tudo que determinarem que se faça, nós faremos, desde que haja o carimbo do Ministério Público autorizando que se faça. O que me chamou mais atenção agora que eu fiquei revoltado com tudo e escrevi aquele artigo foi uma estrada que fizeram margeando o rio, um aterro de 1,5 metro, 2 metros, quer dizer, é um dique. Quer dizer, aquilo que já estava ruim ficou muito pior. Professor, encontrou o responsável pela construção dessa estrada? Porque parece que não tinha pai nem mãe, né? Tem sim, pai e mãe, sim. Tem a Prefeitura de Barão de Melgaço. Recursos do FETAB que vai para o município para fazer obra de infraestrutura, certo? Professor, até para que possa, né, diminuir essas ações aí que infelizmente acabam degradando ambientalmente, né, o Pantanal, interferindo até no regime hidrológico, como o senhor disse, o Ministério Público até pontuou que seria importante, fundamental, obrigatório, reunir a comunidade pantaneira antes que as intervenções aconteçam. De fato, existe isso ou não? Pode começar a existir agora? Os pantaneiros estão sendo ouvidos nas audiências públicas? Existe espaço para isso? Olha, eu fico muito triste de falar disso. Tudo isso que foi feito ali
foi a pedido dos pantaneiros moradores dali. Aí, como eu falei, eles estão matando a galinha dos ovos de ouro dele. Estão transformando aquilo que foi o maior criadouro de peixe dessa região, uma atração turística em um ambiente morto. E agora a situação piorou com essa estrada e, depois da estrada, várias pessoas que não têm nada a ver com o Pantanal compraram terrenos lá e construíram pousadas, construíram casas de recreio, e aí foram piorando esse ambiente. Quer dizer, esses agora entraram e estão fazendo a mesma coisa que os pantaneiros dali fizeram. Professor, além de fiscalização, então, estar faltando ali no Pantanal, talvez um regramento mais severo, por exemplo, a Assembleia Legislativa já disse que é preciso ter o Estatuto do Pantanal. Pode ser a solução, um conjunto aí de regramentos que patrocinem a sustentabilidade no Pantanal? Eu acho que sim, mas nós temos uma lei do Pantanal que tem de 2008 e está até hoje sem ser, como chama? Aplicada ou fiscalizada? Ela não foi aplicada, ela não é fiscalizada? Ela não é regulamentada. Certo? E essa lei, ela estaria de acordo com os tempos atuais? O senhor acredita que ela seria eficaz? Não, acho que ela precisa ser revista. Porque nesta época estavam começando esses tablados com ceva. E aí eu vou lembrar de uma situação. Eu era representante da Universidade Federal de Mato Grosso no CONSEMA. E eu propus que nós fizéssemos uma norma para funcionamento desses tablados e cevas. Nós estávamos trabalhando nisso e a primeira coisa que nós determinamos é o seguinte: o tablado é uma embarcação, porque ela flutua. Então, ela tem que ser licenciada pela Marinha. Outra coisa, é uma atividade turística, tem que ser licenciada pela SEMA. Aí, pouquíssimos poderiam fazer isso. E aí, nós diminuiríamos drasticamente isto que estava acontecendo. No entanto, hora que nós estávamos para levar para o plenário esse nosso estudo, um deputado foi e normatizou o tablado e pesca. Professor, então o Pantanal precisa de mais apoio, atenção dos parlamentares aqui de Mato Grosso e até mais, eu diria, precisa de amor. Pantanal precisa ter pantaneiros que de fato amam este bioma, professor, para a gente poder encerrar essa entrevista. Eu acho que sim. No entanto, nós temos muito como que chama? Eu não quero falar esse nome, mas eu tenho muitas pessoas que estão radicalizando, certo? Que falam, por exemplo, que outro dia nessa audiência que nós tivemos, uma pessoa de Cáceres veio dizer que os poços profundos, os poços caseiros estão secando por causa das hidrelétricas. Eles estão secando por falta de chuva, por falta de recarga do aquífero. Na minha propriedade eu tenho isso, o meu poço que nunca secou, não tenho água em mês de março. O senhor está se referindo em relação às pequenas centrais hidrelétricas que não estão instaladas no Pantanal, mas próximo da região pantaneira, é isso? Explica para a gente, já que o senhor entrou nessa seara agora. O problema é o seguinte, eu fiz minha dissertação de mestrado sobre manso, e no final dela eu coloquei que nunca mais se construam hidrelétricas que interfiram ou que mudem o regime hídrico dos rios formadores do Pantanal, certo? Você não tem hoje como desmanchar manso, mas você pode fazer com que ele opere de uma maneira menos impactante. Uma delas já está em uso. Manso trabalha com uma vazão plena, firme. Ela não muda de vazão conforme o sistema nacional pede, porque no início foi isso. De manhã era pouca vazão, à tarde, quando aumentava o consumo de energia, ela produzia mais energia e jogava mais água no sistema. Então o rio ficava naquele sobe e desce. Hoje ela trabalha com vazão firme. Essa vazão só aumenta no período das precipitações altas. Mas Manso, inclusive, está prejudicado hoje por essa seca.
eu estive vendo a questão de Manso, o seguinte, no nível que está o reservatório hoje, que está aproximadamente, em termos de 3 metros abaixo da cota normal do mês de março, eu não sei se ela será capaz de manter as suas turbinas funcionando e gerando vazão para o Rio Manso, consequentemente para o Rio Cuiabá. Professor, vou esperar por dias melhores, viu? Uma condução muito melhor no Pantanal, esse bioma incrível, um dos únicos do mundo que deve ter uma tratativa diferente, viu? Eu quero ver um Pantanal renascer, professor. Eu acredito que o senhor também, né? Olha, meu avô era pantaneiro, meu pai, todos eles nasceram lá. Eu não nasci lá, nasci em Cuiabá, mas desde os 2 anos de idade eu passei a viver na fazenda do meu pai, que era no Pantanal. Então eu vivo o Pantanal, lá na Baía de Chacororé, desde 1977. E eu falo para esse pessoal de lá, gente, eu não vivo do peixe, eu não vivo do turismo. Vocês estão acabando com aquilo que sempre foi a fonte de renda de vocês. Preserve, nós precisamos preservar o Pantanal. E eu espero que deste desastre da Chacororé, ele sirva de exemplo para todo o Pantanal mato-grossense. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa Agropantanal. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e como eu ressaltei aqui com o professor Rubem Mauro, o fato de que o Ministério Público acabou ajuizando uma ação civil pública contra o governo de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou uma nota. Ela disse que inúmeras ações foram feitas já, principalmente com a comunidade pantaneira, que inclusive no início deste ano criou todo um planejamento até mesmo para levar ações que pudessem desobstruir aquilo que estava impedindo, de encher as baías de Chacororé e também Ciá Mariana. Aqui em uma nota diz o seguinte, por parte da Secretaria de Meio Ambiente: o Estado já executou obras emergenciais em 13 pontos, com a limpeza e desobstrução dos corichos que influenciam na dinâmica hídrica. Os próximos passos propostos incluem obra de recomposição da barragem da Baía, desobstrução de outras passagens de água identificadas em áreas públicas e também reconstrução dos canais dos córregos do Cupim e Água Branca. Ainda de acordo com a nota, a Secretaria de Meio Ambiente disse que já ocorreram várias reuniões entre os órgãos e também foi realizada uma audiência pública para a discussão das alternativas. Além do plano de ação, a proposta apresentada pela SEMA é a criação de uma força-tarefa entre o governo de Mato Grosso, o Ministério Público e também o Poder Judiciário, incluiu até mesmo a Assembleia Legislativa. E espera-se que nas próximas reuniões as ações sejam discutidas e aprovadas para o início do trabalho conjunto. E também será necessário identificar diques artificiais construídos por particulares, isso na margem do rio Cuiabá, que acabou impedindo o transbordamento do rio e o fluxo natural da água até as baías. Bem, então esta foi a nota, a manifestação da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso. E agora chegou aquele momento de dar água na boca. A receita é imperdível, que você está aí esperando já até para anotar e com certeza repetir aí na sua casa para agradar todos os paladares.
que delícia, né? Aposto que você aí, que nem comia muito suíno, acabou preparando mais vezes essa proteína aí na sua casa, né? Também, com certeza, pratos maravilhosos sempre estão presentes aqui no Agro Pantanal e é justamente, viu, para te incentivar a consumir mais essa proteína que é mais barata e faz muito bem à saúde. Bom, e falando em alimentos, chegou a hora da gente ir para o nosso quadro Mito ou Verdade, que tem aqui quase uma polêmica, viu? Uma guerra entre dois queridinhos. Vamos relembrar qual que é a pergunta, então? Aqui na tela vamos com o Mito ou Verdade de hoje. A tapioca é mais saudável que o pão integral? Mito! Pois é, viu? Tenho certeza que com essa resposta você acabou ficando aí um pouquinho surpreso ou surpresa, né? Na realidade, os dois alimentos são muito utilizados principalmente aí no período da manhã, no café da manhã. E a tapioca aparece aí praticamente no topo das dietas. Mas a verdade é que tanto a tapioca quanto o pão integral, eles são carboidratos e os dois têm aí um teor alto de índice glicêmico. Ou seja, então por que um pode ser mais saudável que o outro? Na realidade, gente, a grande diferença desses alimentos é apenas o glúten, mas o glúten só faz mal mesmo para quem é celíaco. Ou seja, então vai aí do seu gosto. Se você gostar mais de um pãozinho integral e menos de tapioca, como pão integral. Agora, se você preferir o sabor da tapioca, fique à vontade. O que não pode é exagerar nos dois alimentos, pois eles são carboidratos e a gente sabe que existe aí uma facilidade muito maior de ficar um pouquinho mais cheinho se a gente consumir muito carboidrato e não gastar energia, né? Bom, depois dessa dica de hoje, então, chega ao fim o programa Agro Pantanal. E eu desejo que você tenha um domingo maravilhoso. Aproveite aí, mesmo assim em isolamento. Curta mais a sua família. Um beijo, gente. Até domingo que vem.